Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Como identificar o espírito e assim por que separar o erro do engano? Só há dois homens que receberam o sopro divino de Deus. O primeiro, Adão, e o segundo, Adão. O primeiro, Adão, quando caiu, ele se corrompeu. O Senhor o fez uma semente incorruptível, mas na verdade ele não tendo a glória de Deus, o Senhor permitiu com que ele caísse, porque na verdade a serpente, sendo imitador, soprou em suas narinas, onde a palavra diz: o príncipe do poder do ar, o espírito do erro opera nos filhos da desobediência. E o segundo, Adão, sendo a imagem, a glória de Deus, onde sabemos gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito, não é homem para que minta, e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão e suas palavras não hão de passar. Ele foi feito a imagem, ele é a imagem e a glória de Deus, e com isso a serpente não foi possível de corrompê-lo. Ele nasceu uma semente incorruptível e mantém incorruptível, porque ele não pode negar a si mesmo, sendo a própria verdade. Todo aquele que nasce carrega o espírito do erro, do qual Paulo falava que um espírito esbofetava sua face, ou seja, quando ele respirava, esse espírito esbofetava a face e ele pedia para que esse mensageiro de Satanás lhe fosse retirado. Na verdade, estava em alguns momentos desejando a morte. E o Senhor disse: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que lhe aperfeiçoou. Aonde o espírito do erro se adquire pela culpa de Adão, pelas obras de Adão. Até mesmo uma criança que ainda venha nascer e não produziu nenhuma obra, ela já está com a culpa segundo Adão. Ela não pode atribuir falta a Adão, assim como Eva quis atribuir a serpente e Adão a Eva, mas o Senhor concede a oportunidade de sair do erro, quando no direcionamento do seu Espírito, que é Jesus Cristo, nele nós não inclinamos para o fôlego de vida que temos, que é o mensageiro de Satanás, mas antes sujeitamos a Deus e ele foge de nós, onde a palavra diz: não sujeitamos, mas enquanto estivermos nesta carne, é um espelho mal polido, mas então quando a alma que for salva alcançar as regiões celestiais, ali seremos como um anjo e com um corpo glorificado. Enquanto aqui estivermos, temos que sempre buscar encher da presença do Senhor para que seu Espírito domine sobre o espírito do erro. Mas aquele que não permite esta operação, ele está no engano. O engano já é aquilo que foi produzido não segundo a culpa de Adão, mas produzido por aquele que a carrega, aonde a palavra diz que é o engano. É quando conhece a verdade e não queira manter na verdade, se retrocede perseverando no engano, se retrocede e não queira perseverar na obediência, sim na desobediência. A desobediência está no espírito do erro, assim como aquele que persiste em retroceder para o erro, e as suas obras já são produzidas pelo engano, porque são obras de si
e não as obras originais de Adão. Por isso se fala tanto nos escarnecedores, nos zombadores, conheceram a verdade e permite produzir. Aquele que está no estado original está no erro, tem que se arrepender e alcançar através do segundo Adão, morrer a semente que está segundo o espírito do erro em Adão e nascer nova criatura que não retrocede às atividades de outrora. São os que permitem ser sujeitos ao Espírito do Senhor e jamais serem dominados pelo espírito do erro. Nasce nova criatura e, se ficar na inconstância, está sujeito ao engano. Mas aquele que permanece e está alcançando a constância não cai em condenação, uma vez que está em Cristo. E em Cristo não há erro e tampouco engano. Persevera rumo ao alvo e objetivo, que é vida com abundância, por estar na obediência ao seu Espírito e alcançar a ressurreição do último dia, pois ele nos diz: eu sou a vida e a ressurreição. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.